Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente. Oh, que animação! Não, e bota interior nisso, né? Porque eu estou falando de Araçatuba. Sim, porque eu estou aqui na edição especial da Outspod no Integrateia, um seminário maravilhoso que está sendo realizado aqui. E eu aproveitei para bater papo com os palestrantes, né? E o papo agora vai ser sobre contato visual e o autismo. A gente vai conversar sobre isso, a questão da sustentação do contato visual, rastreio visual é a mesma coisa. Como que a gente pode melhorar? É tão importante assim a gente trabalhar esse tipo de habilidade? Para conversar com a gente sobre isso, tem boa noite para minha convidada, Luciana Xavier. Uma salva de palmas, Lu! Olha que delícia! Que chique, nossa super plateia. Super! Assim que é bom, né? Fazer ao vivo, uma Isso. do ladinho da outra. Essa história de online eu não quero mais. Ai, muito ruim. Quero estar aqui, Muito é ruim. diferente. Pessoalmente é outros 500, não é mesmo? Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre contato visual e rastreio visual. Um assunto pouco falado, né, Mi? Contato visual muito falado, mas rastreio visual a gente não fala muito. Exato. E eu escuto, né, assim, hoje mais autistas adultos na internet, né? E aí dizendo assim, mas eu cheguei na vida adulta sem precisar olhar, eu não preciso olhar. E aí, Lu, quão importante é essa habilidade, a gente tem que exigir da mesma forma para uma criança ou para um adulto? É muito, muito difícil a gente falar sobre o contato visual hoje, principalmente porque a gente já tem aí muito material, a gente já sabe de toda a importância do contato visual, mas tem um detalhe de realidade, Mi. Não é fácil treinar contato visual. Ele não pode ser forçado, ele não pode ser invasivo, né? E sim, a gente tem muitos autistas que argumentam dessa forma. Eu não treinei contato visual, eu não faço contato visual e tá tudo bem, né? A gente sabe da importância do contato visual, mas hoje eu queria dedicar uma atenção para o rastreio visual, que não é a mesma coisa, Mi. Contato visual é o que eu tô fazendo com você. Eu tô olhando dentro dos seus olhos e eu tô mantendo este contato visual. Então, obviamente, que eu estou ativando os meus centros de atenção e você está conectada comigo e eu conectada com você. Então, a gente pode, inclusive, se comunicar pelos nossos olhos. Sim. Eu posso dar uma piscada para você, eu posso fazer algum sinal do que está acontecendo aqui. Então, é uma conexão. Já o rastreio visual, nós estamos falando em movimento dos olhos ordenado. Nós estamos falando numa organização desse movimento dos olhos, aonde eu vou conseguir ter uma tomada de decisão. Olha a seriedade disso. Muito, muito. Muitas vezes a gente pega não só no autismo, a gente pega no TDAH, a gente pega na dislexia, um rastreio visual desordenado. E o quanto isso dificulta que esse cérebro faça a organização desse material visual. Então, quando eu bato o olho numa foto, quando eu bato o olho numa cena, numa paisagem, eu preciso ordenar os meus olhos para eu captar esses estímulos, ordená-los e efetuar uma resposta, né? Quando a gente consegue identificar isso numa avaliação, que tem uma falha no rastreio visual, isso se torna um preditor, isso se torna um precursor que eu preciso trabalhar para habilitar outras funções. Quando eu não testo isso numa avaliação, eu não identifico esse déficit no rastreio visual e eu começo uma intervenção sem levar em conta isso, eu estou errando-me. Porque eu não estou proporcionando que esse cérebro capte as informações, integre e abstraia para ele tomar uma decisão. Então, a nossa cultura, o nosso rastreio visual, ele geralmente vai acontecer da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Numa cultura, por exemplo, dos japoneses, eles vão fazer um rastreio na vertical, né? Para eles poderem abstrair tudo aquilo, sintetizar tudo aquilo. Então, símbolos, né? A forma como é a escrita, né? A escrita assim deles.
Então, é um trabalho de análise e síntese do nosso cérebro, né? Veja, se eu entrar amanhã no palco e eu não fizer um rastreio visual, eu não vou informar o meu cérebro que eu estou numa palestra e que eu preciso começar a minha aula. Se o público que estiver sentado ali não fizer o rastreio visual dos slides, eles também não vão absorver o conteúdo como deveriam absorver. Então, rastreio visual, eu costumo dizer que é muito importante. Óbvio que ele vem depois do contato visual. Óbvio que você vai construir rastreio visual ao longo das experiências que você tem na vida. Mas ele vai ser muito importante na escola, no ensino formal, né? E muito importante para a vida dessa pessoa. Então, eu posso estar fazendo um rastreio visual e ser invadida por algum estímulo. Por exemplo, alguém me cutucar. Eu vou olhar para essa pessoa e vou fazer o rastreio disso também, né? Então, o rastreio visual é involuntário, onde eu fui invadida por um estímulo. E tem o rastreio visual voluntário, quando eu vou pegar uma imagem, uma paisagem, uma foto, uma folha com os nossos códigos alfabéticos, alfanuméricos, e vou rastrear tudo aquilo, né? Pegar uma página de livro e rastrear tudo aquilo. Então, na avaliação, muitas vezes a gente percebe como, né? Por exemplo, eu entrego uma atividade para a criança e eu vejo que ela não tem organização do movimento ocular dela. Aquele olhinho passando por tudo, né? E fazendo nada, né? Exatamente. Ela olha tudo e não vê nada. Né? E provavelmente, óbvio que a eficiência dela vai diminuir naquela prova. O rendimento dela vai diminuir naquela prova. Então, assim, ela não sabe assinalar aqueles códigos, ela não associa os códigos corretos, ela está com déficit na integração visomotora dela ou ela está com déficit no rastreio visual, né? Se ela tem o rastreio visual e ela não rastreou, ela não tomou a decisão correta, nós estamos falando de integração visomotora. Estamos falando de organização perceptual. Tá. Né? Nos destros, provavelmente lado direito do cérebro. Mas quando a gente fala de uma criança que não teve rastreio visual, eu preciso primeiro pensar nisso e montar um plano terapêutico focado no rastreio visual. Um jogo simples, Mi, que é super usado nas terapias, super usado nos nossos dia a dia de lazer, o Lince. Sim. Sim. Né? Um jogo de rastreio visual. De rastreio visual. Tá? De acuidade visual. Né? Então, ela vai precisar olhar todas aquelas figuras e identificar que foi sorteada. Né? Então, o treino de rastreio visual, ele não é um treino tão difícil. Mas se ele não é implementado, se ele não é levado em conta, eu vou ficar ali meses tentando fazer uma atividade com a criança e ela não vai executar. Sim. Né? O rastreio visual seria como assim, uma fase mais apurada do contato visual. Né? Isso. A pessoa que tem um baixo contato visual, ela pode ter um ótimo rastreio visual? Estão atreladas essas coisas? Ela pode ter um ótimo rastreio visual, Mi, porque muitas vezes é o contato visual que incomoda ela. Tá bem, entendi. Que é invasivo. Certo, entendi. Né? O desconforto. O desconforto. Tá, exatamente. Então, aí, de repente, quando ela vai para um estímulo visual, ela consegue fazer Rastrear. o rastreio. Isso. Porque até assim do que eu falei, né, de ouvir muitos autistas dizendo, mas não é importante, eu cresci sem olhar e tô bem e tal. Mas eu tenho uma opinião do que eu sinto ali dentro de casa muito diferente, da importância absoluta do contato visual e aí do rastreio, assim, como formas de engrenagens de desenvolvimento. Né? Então, do contato visual de um adulto, você não precisa ficar falando, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim o tempo inteiro. Tipo, não vejo nenhuma função nisso. Mas a criança, a gente treinar isso, principalmente que ela tá em fase de desenvolvimento, o não olhar, ou olhar quase que nada, não sustentar minimamente esse olhar para outra pessoa, dificulta muito conexão, comunicação, porque você mesmo falou, a gente pode nem falar nada, se olhar e se comunicar com o olhar, né? Então, se você não olha para o seu coleguinha, você não sabe se ele está gostando daquela brincadeira, se já passou do ponto, se ele está triste. Então, como que você se conecta? Como que você se adequa numa relação, uma interação, né? Como que você adequa, inclusive, a sua conduta, Mi?
né? Então, tem estudos, a gente tem acesso aí, por exemplo, a todos aqueles estudo e artigo que tem em cima do eye tracking, né? Do quanto uma criança com contato visual rebaixado, ela pode entrar numa praça, num parquinho, e ela se fixar num ponto do escorregador e ela perde tudo que as outras crianças estão fazendo, o escorregador inteirinho, a fila do escorregador. Então, de repente, quando ela se liga que ela quer ir no escorregador, ela vai furar a fila, Sim, ela vai se comportar de qualquer forma, passar do na frente. outro. Exato. Por quê? Porque ela não fez o contato visual e, nesse caso, ela não fez o rastreio visual adequado de toda aquela cena. Então, ela se fixou numa parte e ela perdeu o todo. Porque Sim. ela não conseguiu fazer a leitura desse todo. Sim, e isso dita as regras sociais. E regras sociais não é só para engessar, gente. Para mim é questão de boa convivência. A gente está em sociedade, você não está isolado numa ilha. Então, assim, tudo bem, é mais difícil para você, a gente trabalha nisso, mas não pode ser ignorado. Ou tirar, não precisa olhar, né? Porque eu percebo uma atitude mais desse tipo, mas mais dos autistas adultos, né? E pelo desconforto, né? De que se sente enquanto está olhando. Mas, de novo, é uma habilidade que pode ser trabalhada, né? Porque o nosso cérebro, ele é visual e verbal, né? Então, você vê muitos autistas adultos que dizem assim pra gente. Eu mesma acabei de desviar o contato visual com você. Por quê? Porque eu estava fazendo o meu raciocínio. Então, muitos autistas adultos, eles falam isso. Eu desvio o olhar porque eu preciso organizar o meu raciocínio verbal. Eu preciso processar aquela informação e se torna um peso para mim. Eu tenho que processar a informação verbal. Sim, fica te olhando. Processar a resposta que eu tenho que dar, função executiva, e ainda ficar olhando para a pessoa. Sim. Então, a gente dispensa um estímulo para não entrar em sobrecarga. Sim. Né?